Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante. Vamos falar sobre depressão. Este tema que é uma doença muito séria, mas que infelizmente não recebe a atenção necessária, né? Ou os cuidados necessários que precisamos ter. Oi, Pati. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Entrem aqui na nossa live, fiquem à vontade. Hoje eu estarei com a Suelen Scarton. Ela é biomédica, doutoranda em patologia. Oi, Rebeca, tudo bem, querida? Oi, Cris, Josi, quanta gente linda aqui! Sejam bem-vindos! Que delícia vê-los. A Suelen, e para a gente conversar um pouco sobre essa questão da depressão. Principais sintomas, aspectos físicos e psicológicos. Então, como que a depressão afeta a nossa psique, o nosso comportamento, o nosso humor, não é verdade? E também fisicamente, biologicamente, né? Essas nossas reações físico-químicas, como que acontece, como que funciona tudo isso dentro do nosso organismo e como podemos melhorar os sintomas da depressão. Então, quando nós conseguimos entender, fica muito mais fácil também de procurar ajuda, fica muito mais fácil de conseguirmos perceber aquilo que não nos faz bem. Oi, Su, seja muito bem-vinda! Obrigada, tudo bom? Tudo, e você? Que bom tê-la aqui conosco para falar sobre esse tema tão sério e tão importante. Seja muito bem-vindo, professora Suelen, a casa é sua. Obrigada, amor. Eu agradeço o convite, né? Acho que é um tema super relevante para a gente conversar a qualquer momento, né? Porque, Isso! né, a gente convive muito com muitas pessoas que têm, né, o transtorno depressivo. Cada dia a gente nota que a nossa sociedade ela exige muito das pessoas, exige uma produtividade, exige que a pessoa ela vá muitas vezes além do seu limite, né? Então, acho que nada mais importante do que a gente tentar entender por que que essas situações acontecem, né? Para a gente tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas e muitas vezes utilizar esses conhecimentos na nossa própria vivência, né? Social, Perfeito. com a nossa família, né? Onde a gente, no ambiente de trabalho, na escola. Então, é muito importante a gente sempre debater esse tema. Ótimo. E assim, o quanto que esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos com um pico de ansiedade muito grande e devido ao isolamento social e também à pandemia e tudo que está acontecendo, pode ter funcionado como um gatilho para vários transtornos e psicopatologias. E a depressão é uma delas. Então, essa questão da falta do contato social, de algumas dificuldades da mudança na rotina, alguns dos sintomas da depressão podem ter ficado mais intensos e a pessoa que já tinha uma predisposição ou que já vinha dentro de um quadro pode ter acabado desenvolvendo. Então, por isso que a gente pensou em fazer essa live justamente assim, para falar sobre isso e que ajudar também, bem como você colocou, né, Suelen, para a gente falar um pouco sobre esses sintomas, os aspectos, o que a gente pode fazer, porque, de maneira geral,
quando nós falamos sobre depressão, por ser uma doença, algo tão sério, mas que tem tratamento, muitas pessoas acabam, dentro do senso comum, achando, não, isso é frescura. Depressão é bobagem, depressão é falta de ter o que fazer, é falta de serviço. Quem nunca ouviu, não é, minha gente? Quem nunca ouviu uma coisa assim? E nós temos toda uma questão biológica, físico-química dessa doença, não é, Suelen? Eu diria que uma questão anatômica, né? Então, quando a gente trabalha, né, o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, a gente começa a entender que o nosso organismo ele não funciona sozinho, ele não funciona separado em partes, né? A gente estuda a biologia, a anatomia, o próprio estudo de vocês dentro da psicologia, a gente faz um estudo segmentado para compreender como que essas estruturas se organizam de uma forma didática, de uma forma mais clara. Mas no final das contas, né, o que a gente precisa entender é que nosso organismo ele funciona em conjunto. Então, nenhuma reação acontece se não depender de outra reação que já aconteceu antes. Então, isso que você colocou, né, da gente entender que existe sim um processo biológico, existe um processo biológico, existem estruturas que são responsáveis por produzir, né, hormônios, neurotransmissores, né, existem que vão, então, facilitar essa comunicação entre esses neurônios, que são as células que vão regular o nosso, por exemplo, a nossa sensação de bem-estar, né, por exemplo, ou ao contrário, aquela sensação que a gente vai ter também de frustração, que também é normal, né? Então, primeira coisa que a gente tem que colocar é que existem sensações que nós vamos nos sentir frustrados frente a determinada situação, que também é normal. Mas quando a pessoa ela começa a desenvolver, né, uma sensação de tristeza profunda, quando ela não consegue mais sentir prazer por situações que já havia, pela qual ela já havia passado antes na vida, e que ela sentia prazer, aí a gente começa a falar dos transtornos depressivos, né? Um termo clínico que se usa é a anedônia, né? Então, quando a pessoa ela perde o prazer em experimentar sensações novas, né? Porque toda vez que a gente aprende alguma coisa, a gente pode ficar muito contente por aprender. Por exemplo, uma viagem que você nunca conheceu um lugar. Você fica contente. Mas a pessoa que é depressiva, ela não consegue enxergar ela não consegue sentir essa nova sensação, né? E tudo isso é relacionado ou com esse controle que a gente chama de neuroendócrino, porque dele participam hormônios e participam neurotransmissores, né? Por um fator genético, então existem genes que já estão comprovados cientificamente, é bom a gente lembrar que a nossa conversa ela está embasada em dados científicos, né? Então, eu procurei artigos científicos que estivessem falando a respeito desse tema, para a gente conseguir passar uma informação fidedigna, né, para quem está acompanhando a gente nesse momento. E você fala com toda a propriedade de anos de clínica, né, Monique? Então... Exatamente, porque assim, quando a gente vê no senso comum algo falando, ah não, depressão é falta do que fazer, depressão é porque é uma pessoa que não é muito religiosa, depressão é porque é uma pessoa que não acredita em Deus. Quando nós ouvimos frases, julgamentos, etc., nós precisamos entender que isso, gente, não é científico. Depressão é uma doença. Então, por isso que eu, como psicóloga clínica, a professora Suelen, como biomédica, estamos falando isso com propriedade. Depressão é uma doença. E se é uma doença, ela vai precisar de um tratamento psicoterapêutico e medicamentoso. Então, como você estava dizendo, Suelen, é tão importante a gente tratar desse tema e a gente falar sobre isso, porque muitas vezes fala assim, ah, mas eu não quero tomar remédio. Ah, mas, né? E aí todos os tabus relacionados à medicação que acontece. Com base no que você trouxe para nós,
a depressão é um distúrbio físico, químico, orgânico, anatômico, genético. Então, quando a gente pensa nesse movimento endógeno, e a mente adoece, mas o corpo adoece também. Então, por isso essa questão que a depressão ela é tão necessária de tratamento. Isso, prof, isso mesmo, né? Então, o nosso corpo ele está sob o controle de um eixo que a gente chama de neuroendócrino, onde a gente tem a produção dos hormônios e a produção desses neurotransmissores. Os hormônios, eles vão atuar em todos os níveis do nosso corpo, né? Como, por exemplo, fatores de crescimento, hormônios que vão causar uma boa sensação, hormônios do estresse, como, por exemplo, o cortisol, né? Hormônios que vão dar aquela sensação de recompensa, quando a gente come uma comida prazerosa ou quando a gente tem uma boa lembrança. Mas existem também as características genéticas que são próprias de cada pessoa, né? Então, existem alguns genes que já estão relacionados com essa questão de uma facilidade, né? Então, seria para aquela pessoa que tem algum defeito genético, né, relacionado com um gene específico, ela tem mais predisposição a desenvolver os distúrbios de ansiedade e depressão, né? Existem regiões cerebrais, tá? Por exemplo, ligadas ao sistema límbico, ao hipotálamo, ao hipocampo, que já foram demonstradas em vários artigos científicos, né, que foram feitos por meio de exames de imagem, de tomografia, de ressonância magnética, avaliando, né, as conexões cerebrais e mostram que pessoas, né, que têm o transtorno depressivo, ela tem uma região menor, né? Então, se ela tem essas regiões menores, provavelmente o que aconteça é que ela tem uma diminuição da produção desses neurotransmissores e desses hormônios. E aí que entra o papel do tratamento medicamentoso. Porque o que esse faz? O que esse medicamento faz? Ele estimula a produção desses hormônios e desses neurotransmissores. Logo, a pessoa vai apresentar uma melhora, né? Agora, o tratamento psicológico, esse acompanhamento terapêutico que é necessário, ele vai fazer com que a pessoa tome consciência daquele momento que ela está passando. Então, né, você pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas a base da psicanálise é que a pessoa escute e tome consciência dos passos que ela está tomando, não é? Então, tudo se torna mais claro, fica mais fácil para essa pessoa. E isso é muito importante a gente falar, porque por mais que a depressão, ok, é uma doença séria, mas tem tratamento, tem cura. Então, isso é muito importante. A partir do momento que nós olhamos para a depressão como doença, mas isso é muito ruim, então quer dizer que eu tenho que buscar um tratamento, que eu preciso tomar medicação. Ok, mas isso vai passar. É justamente isso. Então, eu vejo muitas vezes dentro da prática clínica uma certa resistência também em aderir a medicação. A medicação ela precisa ser feita por um profissional responsável, pelo psiquiatra, e a gente sempre trabalha justo, né, nessa questão do acompanhamento e desse trabalho integrado e multidisciplinar. Mas quando a gente está falando que depressão é doença, assim como a gente fala que hipertensão, diabetes e uma série de outras questões também é. Então, a tentativa, né, Su, que a gente estava conversando sobre fazer essa live, é mais uma vez desmistificar essa questão da depressão e dos transtornos de comportamento, né, os distúrbios, enfim, porque acaba ficando uma coisa, é porque a pessoa, ela tá assim porque ela quer. Não, gente. Se você tem um familiar, um amigo, ou você acabou desenvolvendo depressão, não é porque você quer, é porque você está adoecido. Não é uma coisa simples assim. E isso é importante da gente deixar claro também, né, Su? Isso é tão verdade, Mo, que a depressão, ela nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada de outras comorbidades,
Como, por exemplo, Isso. pessoas depressivas, elas têm a probabilidade de desenvolver mais diabetes do que uma pessoa que não tem um transtorno depressivo. Hipertensão arterial também, né? Doenças do trato gastrointestinal, né? Esofagite, gastrite, né? Doenças inflamatórias, né? Porque ela fica com esse hormônio que eu falei para vocês, do cortisol, que é o hormônio do estresse, muito aumentado no corpo dela. Então, né, pode desenvolver várias reações inflamatórias que fazem com que aquela pessoa sinta muita dor no corpo, por exemplo. Então, ela vai ficar desanimada, porque é uma condição física e uma condição, né, também molecular, né? Então, quando a gente não consegue fazer essa comunicação, né, entre todas as regiões, principalmente do nosso encéfalo, muitos outros sistemas também acabam sendo afetados. Perfeito. É bem importante a gente falar sobre isso para que a gente consiga identificar, né? Identificar e ter uma qualidade de vida melhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças, tá? Quais são os sintomas da depressão, mas uma coisa que é bem importante a gente entender, a diferença entre tristeza, melancolia e a depressão. Porque quando a gente fala de depressão, essa que eu e a professora Suelen estamos conversando aqui, a gente está falando de uma doença, de um estado de adoecimento físico e psíquico, em que a tristeza e a melancolia são sentimentos comuns. Agora, eu posso sentir tristeza e melancolia mesmo não estando com depressão, tá? Então vamos pensar aqui, todos nós que estamos nesse momento, pode ser, nós temos dias que nós estamos bem, que nós estamos felizes, e tem dias que nós não estamos bem, ou quando acontece algo ruim conosco, ou quando a gente se sente sozinho, ou mesmo nesse processo de isolamento social que eu preciso lidar com frustração. Como que eu vou ficar? Com raiva, eu vou ficar triste, eu não vou querer, né? Enfim, esse sentimento, ele se refere à tristeza. E tristeza todo ser humano sente e sempre vai sentir. Veja ao longo do dia, nós temos momentos em que nós estamos mais felizes, mais animados. Aí tem momentos que nós estamos mais entediados, momentos que nós estamos chateados, hora que nós ficamos com raiva e momentos de tristeza. Então, ter momentos de tristeza é uma coisa. Agora, você estar triste todos os dias, isso é outra coisa. Então, por isso que eu acho que é bem importante agora a gente vai conversar aqui com vocês, principalmente essa diferença entre tristeza e depressão, para você conseguir também pensar, mas o que é depressão, então? Quais são esses sintomas? Quando nós estamos passando por um luto, por uma dificuldade... Oi, Mayra! Oi, Marli! Tudo bem, gente? Que bom ver vocês aqui. Oi, Monique! Olha quantos alunos nós temos aqui, Su! Boa! Nossas alunas maravilhosas, colegas profs. Ai, Mayra, obrigada. A Mayra diz assim, que ótimo esse tema. Oi, Jaque. Sim. A genética tem um peso grande na depressão? Eu já vou deixar a professora Suelen falar sobre isso, mas sim, é um conjunto. Então, do ponto de vista da psicologia, é esse pacotão. É uma predisposição genética, são fatores contingenciais, o que está acontecendo aqui nesse comportamento, nesse contexto, e as escolhas da própria pessoa. Mas é claro que a professora Suelen, com toda a propriedade, sabe falar até muito mais dessa questão da predisposição genética, que influencia demais, né, Su? Isso mesmo, Mo. Então, a predisposição genética, ela existe, só que qual que é o problema de se conseguir diagnosticar a depressão por uma predisposição genética? É que esses testes são específicos e muito caros, né? Então, a gente leva em consideração que essa predisposição genética exista, porque vários estudos já demonstraram, né? Então, relacionando esse transtorno depressivo, o transtorno ansioso, relacionado com genes que estão expressando proteínas no nosso corpo.
né? E, gente, infelizmente, essa predisposição genética, ela vai ocorrer mais em mulheres, né? Tanto que a gente não tem uma certeza se é por causa dos dados epidemiológicos que a gente consegue identificar mulheres com mais transtorno ansioso e depressivo do que homens, ou se é realmente por essa questão genética, que as mulheres têm esse número aumentado, né, de casos. Mas a genética ela é um fator importante. Agora, tem outras condições que também são importantes quando não tem esse problema genético. Então, existem alguns aminoácidos, né, que são essenciais para o nosso organismo, para o desenvolvimento do nosso corpo, para o desenvolvimento do nosso encéfalo, como o triptofano, né? E tem pessoas que têm deficiência no triptofano. Esse aminoácido, ele é precursor de um neurotransmissor que a gente chama de serotonina. Vocês já devem ter ouvido falar muito da serotonina. Então, a pessoa que ela tem essa deficiência no triptofano, ela não consegue sintetizar a serotonina. Logo, ela acaba desenvolvendo também um processo depressivo. Então, gente, isso que você falou, doença realmente. É imprescindível. Então, fala assim, por que muitas vezes é difícil de falar, não, mas eu não quero tomar a medicação, eu não preciso disso. A gente precisa entender que se eu tenho essa dificuldade de sintetizar a serotonina, eu vou ter esse sentimento de tristeza e ele não vai passar. Ou não, né? Com os amigos que vai passar. É uma questão da nossa vontade. Anatômica. Então, é muito legal isso que você está falando, Su, justamente assim, para clarificar e desmistificar, porque a depressão é algo que tem tratamento, mas na prática nós vemos assim muita resistência. Muita resistência, E também eu entendo, Monique, essa questão também da resistência ao tratamento, porque muitas pessoas, elas acabam tentando vários tipos de tratamento. E elas não conseguem notar uma melhora, né? Justamente por isso, porque a gente não consegue pegar aquela pessoa e fazer um estudo, fazer um mapeamento. Ah, não, seu problema é nesse gene. Ah, não, você tem deficiência desse neurotransmissor. Ou você não está produzindo esse hormônio de forma adequada. Porque tudo isso é muito caro, né? Então, o tratamento que é feito, ele é um tratamento geral. Ah, funcionou com 95% da população. Esse é o melhor tratamento, é esse que a gente vai... Então, a pessoa ela fica assim por anos buscando um tratamento que seja efetivo. E isso acaba levando a uma frustração, né? Porque o que a gente quer? A gente quer estar bem, a gente quer estar funcional, a gente quer estar produzindo, trabalhando, estudando, né? Mas, gente, para tudo isso é calma, né? Eu sempre falo para os meus alunos, eles estão estudando tronco encefálico agora na psicologia. Então, eles vão entender que esse é a parte do cérebro mais antiga do nosso corpo, né? Durante a nossa evolução humana, a parte do tronco encefálico é a parte mais antiga. O primeiro cérebro que se desenvolve, né? É aquele que é responsável pelo nosso comportamento instintivo. Mas depois a gente tem o sistema límbico, né? Que é responsável pela nossa sensação de emoção, afetividade. E depois nós temos o neocórtex, que é o cérebro mais desenvolvido nos humanos. E é isso que diferencia a gente dos outros mamíferos, dos outros animais. Então, é a interação entre essas três regiões cerebrais que vai fazer com que a gente tenha esse desempenho bom, né? E que a gente consiga fazer a sintetização desses neurônios, dos neurotransmissores, desses hormônios, de uma forma correta, né? Mas precisa se colocar que existe sim essas regiões que estão prejudicadas nas pessoas que desenvolvem o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo. Tudo isso, gente, pode ser no comportamento, isto é visível. Por isso, se você sente alguns dos sintomas que nós vamos falar aqui, que nós estamos falando, procure um profissional da saúde mental, né? Um psiquiatra, um psicólogo, justamente para quê? Analisando o comportamento, muitas vezes a gente não consegue fazer esse mapeamento que a professora Suelen colocou, por ser muito caro, etc. Mas, com o diagnóstico, isso é possível de ser percebido e de fazer esse tratamento e sair dessa situação, o que é muito necessário.
Prof. Mayra está aqui, ela falou assim, sobre as crianças e adolescentes. Nós vemos, então, a depressão, e cada vez mais, né, infelizmente, nós temos muitos casos de depressão em crianças e adolescentes. E, de maneira geral, em outros comportamentos, em outros, seja em dificuldade de escola, né? O comportamento mais casa, mais a gente vai ter uma dificuldade social, tá? Compreender da sociedade toda, compreender que criança e adolescente também desenvolve o transtorno depressivo, até no ponto de vista bioquímico, né, fisiológico, também é assim, né? Deu uma cortada no que você estava falando, Mo, mas eu consegui pegar outra parte, essa última parte. Sim, né? Prof. Mayra, é muito importante a gente falar disso, porque a gente vai falar de uma outra parte de estudo que existe, que é a epigenética. Então, a epigenética, ela diz que existem janelas do desenvolvimento humano. E quando ocorre alguma situação estressora, né, nessas janelas do desenvolvimento humano, essa pessoa pode sim ter uma facilidade para desenvolver, por exemplo, transtornos compulsivos, né, transtornos depressivos, transtornos ansiosos. Na criança, existem 3 grandes fases, né? Então, a hora do nascimento, a parte do desmame da criança, né? Então também é um marco epigenético quando a criança para de mamar, porque ela vai perder aquele vínculo maior que ela tem com a mãe. E até os 6 anos de idade é quando ela está formando grande parte do seu sistema límbico. Tá? Então aquele sistema que vai controlar as nossas emoções. Então durante esses marcos da vida da criança, ela pode desenvolver vários tipos, né, de problemas que vão acompanhar ela depois na vida adulta. No adolescente, é justamente a passagem, né, entre os 14 até os 20 anos, que é quando está terminando de formar o neocórtex, a parte do telencéfalo. Então, essas comunicações, elas são muito aumentadas. É quando o adolescente começa a experimentar coisas que ele não tinha acesso antes, né? Como, por exemplo, relações sexuais, né? A própria afetividade de uma forma diferente que ele tinha, por exemplo, com o pai, com a mãe, com o irmão, com seus parentes em casa. Então, tudo isso é uma grande transformação na vida da pessoa, né? Sim. E isso está ligado com o nosso sistema instintivo, né? Porque a sexualidade, ela é instintiva na pessoa. É uma necessidade, porque nós nascemos, crescemos, reproduzimos e depois morremos. Então, isso é instintivo da pessoa. Não se tem um controle sobre isso, né? Quando que vai acontecer? Quando que eu vou ter o primeiro instinto sexual, né? Você sabe que quando chegar na adolescência, mas qual que vai ser esse gatilho? Né? Então, tudo isso está sendo sim controlado. Então, existem vários estudos epigenéticos que vão trazer a respeito desses marcos, né, dessas janelas de desenvolvimento da criança, que está relacionado com a questão da depressão na criança. E isso vai muito de encontro com as experiências que aquela criança tem. Né? Então, uma criança cresce em um ambiente, né, até os 6 anos de idade, ali na primeira infância, onde ela está desenvolvendo seu sistema límbico, em um ambiente que é prejudicial, infelizmente, vai ser muito difícil essa criança conseguir se vincular dessas situações que ela passou. Por isso, então, existe, né, a terapia, essas outras tratamentos que vão ajudar essa criança a entender que aquilo não foi uma culpa dela, que aconteceu independente da sua vontade, mas ela estava exposta naquele meio, né? Ela estava exposta a ter os efeitos. Tenta baixar um pouquinho o volume, porque ele está complicado. Vamos ver se eu consigo aqui. Será que aí melhorou? Eu estou tentando ver aqui, gente, me digam como é que tá. Para mim melhorou. Qualquer coisa me falem aí que a gente tenta ver o que é.
Quando nós pensamos nessas questões, então, da depressão, é bem importante que a gente fale ou reflita um pouco sobre os sintomas. Os sintomas mais comuns. Os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Na questão da sintomas físicos, nós vamos ter a forte o humor da pessoa vai ficar mais difícil, cólico. Meu áudio está ficando? Tá. Não tô ouvindo. Será que é a nossa conexão que tá... Agora eu tô conseguindo te ouvir, amor. Deu uma melhorada? Agora eu te ouvo. Agora sim? Vamos tentar fazer assim, então. Então, quando a gente pensa nessa questão do sono também, né? Porque o sono... Agora ficou bom. Todo mundo falou, agora deu certo. Acho que era aonde estava conectado aqui. Agora sim. O sono também vai ter uma mudança na pessoa que desenvolveu a depressão. Então, a pessoa vai ter dificuldade para dormir, ou aquele sono agitado, muito pesadelo, né? Não será um sono de qualidade, ou então muito sono. Então, essas mudanças vão acontecer. Ganho de peso ou perda de peso, né? Aumento ou redução do sono, o nível de energia cai, a concentração também. Por quê? Porque a pessoa não vai mais ter interesse pelas coisas que ela se interessava antes. Então, tudo isso vai ficar reduzido. Uma coisa que é bem importante a gente falar é que as pessoas falam, mas tem depressão e ainda está trabalhando? Mas essa pessoa tem depressão e foi na balada? Essa pessoa tem depressão e foi na festa de aniversário? Sim, porque a pessoa, né, ela vai, muitas vezes ela tá se fechando e ela se mostra a hora que ela chega em casa ou que ela fica sozinha, mas nos ambientes sociais ela pode estar maquiada, feliz, rindo, trabalhando, não demonstrando muito todos esses sintomas que ela tá sentindo, mas por dentro a concentração está quase zero, a autoestima rebaixada, a libido também vai mudar, isso que a professora Suelen estava comentando sobre as questões instintivas, tudo isso vai ficar alterado quando a gente passa por um transtorno depressivo, né? Essa questão do humor, essa questão dos comportamentos diários mesmo, né, Su? Isso. E é importante você falar a respeito disso, amor, porque é durante o sono que vai ocorrer, né, a secreção da maioria dos nossos hormônios. A grande maioria dos nossos hormônios são secretados durante o sono. Então, quando a pessoa ela tem muita insônia, quando ela não tem uma qualidade de sono, ela vai ter muita mudança, principalmente no humor, né? A questão também da saciedade, né? A fome também é uma característica instintiva. Só que esses hormônios também são produzidos durante a noite. E não é igual quando a pessoa dorme de dia. Então, ela tá depressiva, ela dorme o dia inteiro e mesmo assim ela tá tendo um aumento de peso muito grande ou a perda de peso muito grande. O sono do dia não é igual ao sono da noite, né? Então, por mais que ela durma muito durante o dia e à noite ela fique acordada, ela não vai ter os mesmos estímulos que ela teria dormindo à noite. Então, o sono noturno, ele é muito importante para a secreção desses hormônios e para a boa ação desses hormônios durante todo o dia, né? Por isso que quando a gente vê, cuide da sua saúde, tenha uma alimentação saudável, faça atividades físicas regulares, tenha boas noites de sono, é devido a isso, né? A essa condição necessária
Veja, quando a gente não consegue dormir bem, de repente os pacientes depressivos, eles relatam, eu acordo todos os dias, né? Ou então assim, eu acordo e não consigo mais dormir. Então, isso também traz essa qualidade. Prof, eu não consegui ouvir, cortou. Cortou, eu também achei, gente, eu não sei o que é aqui na nossa conexão que está fazendo esse barulho. Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Agora sim. Agora estou Agora te ouvindo. sim? Agora está me ouvindo? Mas ele então, eu não tinha cortado. Estava cortando. Justamente essa questão assim, do quanto que é necessário esse sono de qualidade, e a pessoa está com a depressão, de ansiedade, de apatia, de culpa, porque o que está acontecendo com ela, a pessoa está perdendo interesse, esperança, e tudo isso, agora melhorou. Para mim melhorou, e para vocês? Como é que tá? Melhorou? Acho que era o barulho, não? Para mim aqui tá melhor o som. Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tá. Sim. Uhum. Então, essa perda, né, do interesse pela rotina, pelas coisas positivas que antes ela tinha interesse, é algo... A pessoa deprimida, ela se sente tão culpada, com um humor tão deprimido, que vai fazer com que ela fique amarrada e presa naquela situação. Como que a psicoterapia pode ajudar e melhorar tudo isso? Justamente, a pessoa vai conseguir se reconhecer, perceber o que está acontecendo com ela, né? Então, quando a gente fala de uma depressão exógena, algo que aconteceu, um ente querido que faleceu, essa questão do luto, e não só do luto, os lutos reais, mas também os lutos simbólicos, né? Um filho que saiu de casa e foi fazer faculdade fora, isso é uma perda simbólica, né? Tantas outras questões do nosso dia a dia que nem sempre nós falamos, ou que está claro para a sociedade, mas que isso vai fazer com que tenha sim um impacto e uma mudança na vida da pessoa. Então, essa questão da irritabilidade, da agitação, choro excessivo, não quero ver ninguém, quero me isolar. Opa, não é só um comportamento, é esse pacotão. Então, a gente tem que pensar na cronicidade, né? Na intensidade, regularidade desses sintomas. Isso está acontecendo sempre? Opa, vamos olhar. Peça ajuda profissional. Não é assim, Su, é importante a gente pensar na questão da regularidade dos sintomas. Na constância desses sintomas, né? Então, nesses artigos que a gente utilizou para fazer essa discussão, está dizendo que esse quadro de anedônia, então, que seria essa falta, né, de prazer nas sensações e nas atividades que vocês já exerciam nas novas, o período crônico dela é maior do que 6 meses. Na patologia, a gente também fala isso, que uma doença que perdura mais do que 6 meses é um processo crônico, né? Só que você imagina uma pessoa sofrendo 6 meses, né? Com toda essa situação que talvez se ela procurasse um tratamento, se ela procurasse ajuda, ela conseguiria ter uma melhora muito rápida, né, Monique? Porque minimizar esses sintomas. Isso, trazendo para essa situação que a gente está agora, né, de isolamento social. A gente vê que quando a gente faz uma reunião de colegiado, ou quando a gente conversa com um colega, quando a gente se sente melhor, porque nós, né, os seres humanos, eles foram feitos para viver em comunidade, né? E esse isolamento, ele acaba também fazendo com que a gente fique deprimido, né? Então, é importante a gente observar o período de acontecimento desses fatos, né, onde a gente começa a se sentir mal, e um dado muito claro é que pelo menos uma vez na vida,
uma em cada 5 pessoas que estão sobre este planeta vão ter um quadro de depressão maior, que é essa que apresenta todos esses sintomas que você colocou antes, Mo. Então, gente, é uma condição que é normal. O que a gente precisa entender, né, é que acontece, que realmente existe esse transtorno e que tem tratamento, né? Mas essa situação de isolamento social, ela acaba exacerbando, né? Porque a gente acaba ficando sozinha, a gente acaba não trocando as experiências, a gente acaba não tendo mais aquele afeto, aquele abraço daquele amigo, aquele cafezinho que a gente tomava antes, né? Essa troca é muito importante, né? Porque a gente foi feito para viver em comunidade, né? A gente é um ser social, nós somos, né, seres sociais. E isso, gente, então a gente precisa entender, por isso a nossa ideia aqui, também a nossa ideia com as nossas lives, de fomentar essas discussões mesmo de psicoeducação. Então, nós estamos recolhidos por uma necessidade de força maior, é para nos proteger nesse momento, mas não vai ser para sempre. Daqui a pouquinho já está tudo bem, a gente volta às nossas atividades, mas independente da situação que eu estou, eu preciso me entender, compreender e buscar ajuda. Então, olha tudo que a professora Suelen trouxe aqui para nós hoje, justamente nessa questão de são questões físicas, o que eu posso fazer para melhorar, quais são as dicas, o que eu posso, né, se eu ficar ouvindo muita notícia ruim, muita coisa, né, ruim, assistindo muita coisa ruim, isso, é claro, vai ser muito desfavorável para a minha saúde mental e para a minha saúde física. Então, os nossos comportamentos também têm um impacto sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde. Então, minha querida, muito obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor todas as suas importantes contribuições. A professora Suelen separou 2 artigos científicos falando sobre a depressão. Eu vou postar esse vídeo lá no canal do YouTube, vou depois colocar aqui também nas minhas outras mídias sociais e vou disponibilizar o material que a professora Suelen deixou, justamente porque a informação empodera, né, Su? Quando a Isso gente... mesmo. Eu adorei esse termo que você colocou, Mo. Psicoeducação é o que todos nós deveríamos ter, para a gente conseguir saber que quando a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa buscar ajuda. Esse termo é maravilhoso. Psicoeducação é muito bom. Né? E de que nós podemos fazer a nossa parte. Exatamente. Que delícia receber todo esse carinho. Su, a Mayra falou, quero ter aula com a Prof. Su. Eu também. Vamos lá, prof. Essa interdisciplinaridade, quando a gente ouve, fala, uau, é isso aí que eu... Muito bom de ouvir. Minha gente linda, obrigada a todos vocês que passaram aqui pela nossa live, obrigada a vocês que estão aqui conosco. E Suelen, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Venha mais vezes, é sempre muito bom e muito construtivo a sua participação. Obrigada de coração. Nossa, eu que agradeço, foi minha primeira live. Eu falo para os meus alunos que eu sou uma analfabeta digital, mas agora a Monique está me colocando no meio da muvuca da internet. Muito bom, eu gostei muito, prof. Agradeço muito o seu convite. Tá? E o que você achou da live? Você curtiu? Maravilhoso, adorei. Agora eu quero mais. A gente quer mais isso. Então, venha mais vezes. Tá, venha mais vezes, mais do que convidada. E para a gente pensar, né? Se você conhece alguém que está com depressão, que está tratando essa doença, que está lutando, compartilhe esse vídeo, busque ajuda, fale sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e o mais importante, tem tratamento, né, minha gente? Se tem vida, tem jeito. Então, precisamos nos cuidar, precisamos fomentar tudo aquilo que tem de bom em nós, nas nossas relações interpessoais e, com certeza, cuidar da nossa saúde. Um beijo grande a todos. Obrigado mais uma vez, Su.
Um beijo, Beijo, gente. beijo para todo mundo, gente. Saudade de todos vocês. Tchau. Tchau, gente. Um beijo.